Veja os destaques da edição de hoje do Repórter Setorial. Parte de São José dos Campos alerta sobre mensagens falsas de vagas oferecidas de emprego na região. Veja os descontos e benefícios na hora da compra de veículos para pessoas com deficiência. Na reportagem especial, vamos conhecer um pouco mais sobre a segunda maior favela de São Paulo. E ainda... Você está todo prosa porque foi morar num condomínio, né? Tá achando que tá tudo seguro. Às vezes não tá não, hein? Tem que prestar atenção. Hoje nós vamos trazer dicas de segurança em condomínio. Estamos recebendo o Dr. Kleber de Oliveira. Ele é delegado de polícia e um consultor em segurança pública. Vai nos ajudar a refletir sobre esse assunto tão importante. Segurança em condomínio. É já, não saia daí. Olá, começa aqui mais uma edição do Repórter Setorial. Seja bem-vindo. Uma pesquisa da Fundação Procon em São José dos Campos revelou que os preços de alguns medicamentos genéricos variam de até 546% de uma farmácia para outra. Thaís Orlovic tem mais informações. E para falar dessas variações desses remédios genéricos, eu converso com Jaqueline Inácio, que é coordenadora do Procon aqui de São José. Explica para a gente como foi feita essa pesquisa. Essa pesquisa foi feita em farmácias na cidade de São José dos Campos, onde foi detectado que a maior variação de preços ocorre entre os medicamentos genéricos. Os de marca, normalmente, eles vêm com preços de fábrica, né? Aqueles preços sugeridos, então não tem tanta variação. Então, nós detectamos diferença de até 548% num determinado produto genérico. Então, por isso que você sempre tem que fazer uma comparação entre os estabelecimentos. Quais remédios mostraram essas variações gritantes? Por exemplo, essa de 540% a mais. Essa foi do diclofenaco de potássio, onde teve essa variação de R$ 2,19 para R$ 14,09. Então, você tem que ter sempre em mente o seguinte: quando você vai à farmácia, tem que ter aquele preço, uma tabela de preços que é indicado pela ANS. Então, você tendo essa tabela de preços, você já tem como você saber qual o valor máximo que pode ser cobrado. Dentro desses valores, existe realmente uma variação. Nesses casos, o cliente fazendo essa pesquisa de preço antes de comprar, ao deparar com esses valores tão diferentes, o que ele deve fazer? Ele deve sempre fazer a pesquisa e buscar o melhor preço, porque é uma livre negociação entre as farmácias e os seus clientes. Então, tem programas de fidelidade, tem farmácia popular, eles têm convênios com convênios médicos, né? Então, essa variação pode acontecer. O que não pode é ultrapassar o limite dessa tabela. Se ultrapassar o limite da tabela, aí é um preço abusivo. Ainda assim, é possível economizar? Sim, sempre. Você deve fazer as pesquisas antecipadamente para não correr o risco de comprar o mesmo produto por um valor muito acima. Por exemplo, nesse exemplo que eu te citei, de R$ 2,18 a R$ 14,09. Então, a pesquisa é sempre a melhor opção. E também observar o número de lote, prazo de validade, se aquele produto faz parte de algum programa social. Então, você tem que fazer a pesquisa e se atentar a esses detalhes. Jaqueline, muito obrigada pelas informações. De São José dos Campos, Thaís Orlovic para o Repórter Setorial. Um balanço da Vigilância Epidemiológica de Taubaté mostra que o município superou a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde para a campanha nacional de vacinação contra a influenza, que atingiu 92,59% de cobertura. Até a semana passada haviam sido aplicadas 60.211 doses da vacina. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 90% de cobertura do público-alvo. Mas as crianças, gestantes e professores ainda precisam comparecer às unidades de saúde para a vacinação. A campanha foi prorrogada novamente e está prevista para ser encerrada no dia 22 de junho. A população pode encontrar as doses da vacina que estão disponíveis em 21 postos do município. Mais informações também podem ser obtidas junto à Vigilância Epidemiológica de Taubaté pelo telefone 3629-6232. E ainda falando de Taubaté, o município confirmou a primeira morte por febre amarela na cidade.
A vítima é um homem de 64 anos, morador da zona rural. Ele morreu ontem, mesmo dia da confirmação do diagnóstico. Outras 2 ocorrências em pacientes vivos também já foram confirmadas pela cidade. Pessoas com deficiência física ou alguma doença podem ter descontos na hora de comprar um carro. O preço do veículo, nesses casos, pode cair até 30%. Veja como. A Andréia está de carro novo, comprou há 1 mês e ela ainda teve um desconto e não vai pagar o IPVA. O motivo? Eu tenho deficiência física, a diferença na perna direita é considerada uma deficiência onde eu preciso de algum apoio para ter direito de igualdade com os ditos normais. Por isso, o carro dela precisa ser automático, ter o pedal estendido e banco de elevação. Para não precisar fazer essas adaptações no veículo, a Andréia comprou um modelo do ano, que já possui esses itens e ainda pagou 30% a menos. Mas ela só conseguiu o desconto e a isenção do IPVA porque existe uma lei que garante esses benefícios para pessoas que tenham algum tipo de deficiência. Esse benefício da isenção ele é concedido para o deficiente físico, o visual, o mental e o autista. O deficiente físico, ele vai entrar as pessoas que têm redução de mobilidade devido a alguma cirurgia, seja de coluna, ombro, punho, cotovelo, enfim, algo que ela tem aí uma lesão, uma situação que vai gerar para ela uma redução de mobilidade, então ela vai se enquadrar nesse benefício. O visual, o mental e o autista, eles entram como não condutores, e aí o familiar consegue estar adquirindo esse benefício para ele, né, para esse deficiente, e aí a família toda vai fazer uso desse veículo aí para o tratamento e para as necessidades diárias. Mas, segundo a Carolina, para ter esses direitos, não basta ser diagnosticado com alguma dessas doenças. É preciso passar por um perito que vai avaliar o quanto a doença ou a lesão compromete a pessoa. O que vai ser analisado é a lesão, todo o comprometimento motor que aquela doença gerou naquele cidadão. Então, às vezes, uma pessoa que está iniciando, que às vezes descobriu agora, ela não vai ser enquadrada, e alguém que já vem aí se tratando, já vem com essa lesão mais acentuada, vai se enquadrar. Todos os casos são submetidos à perícia, então o perito que vai analisar, o perito médico que vai dizer ali se a pessoa realmente vai se enquadrar ou não, se é o momento ou não. A lei é válida apenas para quem quer comprar carro, não vale para outro tipo de veículo, e o desconto é variável. O desconto ele vai oscilar, cada veículo tem a sua porcentagem já pré-estabelecida, que vai ensejar o imposto, e aí é isso que vai ser retirado. Então, por isso que o desconto ele vai oscilar de um veículo para outro. Para conseguir esse benefício, é preciso ter uma habilitação específica. E foi por isso que a Andréia precisou tirar outra carteira. Sim, daí depois que eu descobri isso, porque a minha carteira não era de deficiente, eu troquei, fiz exame de novo, fiz autoescola de novo. E para poder, porque atrás da carteira da gente tem umas letrinhas que diz quais as adaptações que tem que ter no nosso carro. Vamos para o comentário de hoje com José Carlos Cataldi. Amigos, acabar com a violência não é uma coisa tão fácil quanto o presidente Temer imaginava, né? Principalmente porque em tempos de democracia, de Estado de Direito, é muito complicada essa história de usar métodos de guerra, de extermínio a qualquer preço, né? Porque, além de tudo, né, tem sempre alguém com uma câmerazinha de celular agora, né, de plantão, para focar alguma ação mais ousada em relação ao inimigo que todos querem tirar do sistema, mas, infelizmente, tem que seguir, né, todos os processos. Daí porque o comandante da intervenção federal ter convidado políticos, né, para conversar sobre esse assunto, deputados federais, aqueles que estão aí na chamada turma do deixa disso, né, fiscalizando as ações, até os próprios possíveis presidenciáveis, né, estão sendo chamados para mostrar, olha, com essa coisa de seguir as regras de direitos humanos, a ação fica mais difícil, vai ter que ter mais investimento. Então, tem que estudar uma programação mais clara. Fica evidente que acabar com a violência no Rio de Janeiro não é tão fácil quanto o presidente esperava de resolver o problema até dezembro de 2018. Vai levar mais tempo e vai exigir mais recursos.
A preocupação com a formação emocional e moral dos estudantes foi tema de uma audiência pública que ocorreu fora da Assembleia Legislativa de São Paulo. O encontro foi na sede da Educação Internacional da Educação Emocional, localizada na Zona Norte de São Paulo, e contou com a presença do presidente sul-coreano, do Instituto e de políticos. Além das tradicionais matérias da escola, como matemática, português, história e geografia, é cada vez mais comum ouvir falar dela, educação emocional. Para especialistas, essa disciplina é a mais importante de todas por um detalhe. Ela desenvolve habilidades socioemocionais que formam a base do aluno de hoje e do profissional de amanhã. A Coreia do Sul começou sua guinada nos anos 50, mesma época em que o governo sul-coreano apostou neste tipo de educação. O presidente do IMEI, Instituto Internacional de Educação Emocional, em parceria com a Câmara dos Deputados, trouxe esta experiência para São Paulo. Ele falou que este tipo de educação alicerça o ser humano e cria laços para o resto da vida. É muito importante aquele processo, pré-construção, onde nós estaremos estabelecendo como serão as coisas. O deputado federal Arnaldo Faria de Sá foi quem propôs a audiência pública externa. Hoje a gente passa ao lado dos grandes centros universitários do país e tem mais gente no boteco do que nas salas de aula. A gente quer criar uma nova estratégia, uma nova oportunidade, porque as pessoas às vezes combatem o EAD, que é o ensino à distância, mas nós precisamos combater o EAB, que é o ensino no bar. O deputado Pedro Cacá também esteve na audiência e disse que já está pensando num projeto de lei que inclua esta disciplina nas escolas. Tudo tem a ver com uma política pública onde, tendo um povo na sua base educacional, fazendo aquilo que precisa, que é o conhecimento técnico, mas mais do que isso, uma motivação e patriotismo, não tem como não chegar ao sucesso que é o case da Coreia do Sul. E aí eu, como representante da Assembleia Estadual, venho aprender aqui com o mestre, o PhD, que vai nos dar essa honra e o prazer e a oportunidade para junto podermos levar e quem sabe transformar isso também numa política pública para o Estado de São Paulo, quiçá para o Brasil. Você vai ver a seguir: falsas vagas de emprego convocam candidatos em São José dos Campos. A gente volta já já.